Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um tema bem interessante, a TCC e a espiritualidade dos nossos pacientes. Como que a gente lida quando os nossos pacientes também chegam com uma ideia de uma demanda também de questões espirituais? Então, se você quer saber mais sobre isso, continue aqui nesse vídeo, e eu quero aproveitar também para te convidar, caso você ainda não seja inscrito, a se inscrever aqui no canal, também deixar comentários, dúvidas, feedbacks, tudo que você trouxer com certeza vai ser muito bem-vindo e vai agregar valor aqui também ao canal, ok? Então, bora lá? Bom, então, a gente discutir sobre esse tema acaba se tornando relevante porque eu costumo ver, e ouvir nos grupos de WhatsApp que eu participo, de psicólogos, que muitas vezes eles recebem, algum tipo de demanda. Algumas pessoas perguntando qual que é a religião deles, por assim dizer, e muitas vezes pessoas que nos conhecem no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal, acaba também podendo nos indicar, porque elas conhecem qual é a nossa religião, por assim dizer, qual é a nossa profissão de fé, por assim dizer. E nesse caso, então, o paciente vai procurar a gente já sabendo mais ou menos se a gente tem uma mesma linha, de espiritualidade que a dele. Isso não é tão comum assim de acontecer, mas acontece. Então, nesse tempo aí que eu tenho de consultório, eu já tive vários pacientes me procurando justamente por serem indicados, por saber a linha religiosa, a linha de fé que eu sigo. Nesse caso, então, uma coisa que é essencial é acolher esse paciente, conversar com esse paciente, mas também esclarecer para ele que aquilo, você ter a mesma abordagem religiosa, a mesma linha religiosa que a dele, vai te ajudar mais numa compreensão pessoal do que necessariamente numa questão do manejo em terapia. O que seria isso? Seria dizer, então, que outro psicólogo que não tem a mesma linha de fé, ele poderia também ser tão efetivo e tão eficiente quanto você. Por quê? Porque a nossa escuta é uma escuta profissional, é uma escuta científica, voltado então para as demandas que ele traz e assim a gente conseguir produzir um melhor conforto. Você tendo a mesma linha de fé que a dele, a mesma linha de espiritualidade, vai te ajudar apenas numa compreensão melhor. Então, quando ele fala, quando eu frequentei o catecismo, se você for católico, nesse caso você vai entender isso dentro da sua experiência pessoal. Quando eu converti, fui batizada nas águas. Aí você também, se você for evangélico, vai conseguir compreender isso dentro de uma dimensão mais espiritual. Eu fui e recebi uma orientação do meu guia espiritual. Se você for da linha espírita, você vai entender isso numa dimensão espiritual. Mas isso não vai interferir, no seu manejo com o seu paciente. Por quê? Porque o tempo todo o nosso foco enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, é trabalhar as demandas dentro da linha, dentro daquela sustentação teórica que nós temos, que é a TCC. Muitas vezes compartilhar, da espiritualidade, de ter a mesma linha de espiritualidade que os nossos pacientes, vai ajudar, às vezes, mais numa questão mesmo da relação terapêutica. Do paciente sentir e saber que você sabe do que ele está falando, que aquelas angústias estão sendo acolhidas porque você conhece também o panorama e o contexto aonde aquelas angústias acontecem. Assim como se você sofreu bullying na infância, o seu paciente também sofreu bullying, você vai saber isso numa dimensão pessoal, mas isso não deve interferir no seu, manejo clínico, por assim dizer. Eu atendo pessoas de diversas espiritualidades que professam várias fés e até mesmo ateus, Então, isso não vai interferir na condução e isso é importante a gente trazer também para o nosso paciente que procura essa demanda. Eu geralmente falo, olha, eu consigo compreender aquilo que você traz numa dimensão espiritual por ter passado por esse mesmo contexto religioso que o seu, mas eu não posso ser a sua guia espiritual.
Eu não posso ser a sua pastora, a sua líder, né? Eu não posso ser o padre, eu não posso ser, né, outra figura que não seja terapeuta. O que vai me ajudar, então, é compreender as coisas que você traz, entender os seus desafios, né, no sentido também de uma conexão mais de uma história pessoal que eu tenho, mas, né, o meu papel aqui com você é tratar essa parte das suas emoções. A sua espiritualidade, aí você vai ter que trabalhar dentro do ambiente onde realmente essa espiritualidade pode acontecer. Mas claro, você está enfrentando dificuldades, você está enfrentando conflitos entre, né, a sua vida e que também tem a ver com as questões religiosas, então a gente vai trazer isso e vai tentar compreender uma maneira da gente promover essa resolução de problemas e da gente também produzir essa resolução aí cognitiva, né? Mudar algumas coisas que estão causando essa aflição. Não necessariamente fazer você sair da sua igreja, né? Ou da sua reunião, ou do espaço que você frequenta, mas tirar o sofrimento que essas demandas, né? Que essas mudanças aí estão ocorrendo com você. Então, um exemplo, né? Às vezes a pessoa, ela segue uma linha de fé onde o divórcio não é permitido e ela está justamente no conflito entre isso, entre se separar ou, né, ficar dentro de uma relação que está insatisfatória para ela. Então, a gente vai trabalhar o problema em si, mas, claro, entendendo que tem um conflito por essas questões de valores. E é importante também eu trazer para vocês, eu recebi, né, em off uma pergunta, eu não vou poder revelar o nome nem a pergunta específica, porque eu entendi que era de um atendimento clínico, então se eu falar o nome da pessoa, às vezes o paciente pode reconhecer isso, então por termos de sigilo e de ética, eu não vou revelar exatamente a pergunta, mas eu acabei de finalizar, né, uma série de 5 vídeos em relação ao modelo cognitivo, né, da TCC. Então, crenças centrais, crenças intermediárias, como que são as estruturas cognitivas. Se você não viu, vou deixar o link aqui de descrição para você, e na descrição também do vídeo, para você seguir e maratonar. Foi uma série bem interessante, onde a gente trabalhou vários conceitos, então, do modelo cognitivo da TCC. E até mesmo essa pergunta me inspirou a fazer esse vídeo aqui para você e foi, né, baseado nisso. Se o seu paciente chega dizendo, né, que Deus vai resolver as coisas, que ele tem fé nas coisas que Deus pode fazer, né, que ele confia que Deus vai ajudá-lo, qual tipo de crença é? Isso é uma crença disfuncional? Isso é uma crença central? É uma crença intermediária? Ou é uma crença da fé da pessoa, uma crença religiosa? Então, nesse caso, é importante a gente esclarecer que a gente só vai entender se esse discurso, olha, eu estou passando pelo sofrimento, mas Deus vai me ajudar, se isso vai ser disfuncional ou não pelo resultado. O que seria isso? Se a pessoa vira e fala assim, Deus vai ajudar, Deus vai prover, Deus vai me ajudar nesse problema lá, eu estou desempregado, mas Deus vai fazer o milagre por mim. Só que essa pessoa não se prepara, não estuda, não corre atrás, não sai de casa, não faz um currículo, não procura vagas de emprego, bom. Então aí, essa é uma crença disfuncional. Isso a gente pode entender, né, que talvez seja um resquício de alguma crença central ou de alguma crença intermediária, aonde, né, eu não preciso me esforçar para que os meus resultados aconteçam. Então, eu sempre vou imputar, eu sempre vou delegar o desfecho da minha vida a algo ou alguém fora de mim, a algo externo e não a algo interno. Nesse caso, se eu percebo que isso é disfuncional, aí sim eu preciso manejar na TCC e tentar compreender quais são os pensamentos automáticos, se isso é uma estratégia compensatória, quais são as crenças aonde isso está se embasando e aí fazer então o quê? O manejo clínico nesse sentido, ajudar essa pessoa na ativação comportamental, ajudá-la a se comprometer com o próprio desfecho. Possivelmente, né, tem distorções cognitivas e eu vou gravar um vídeo sobre distorções cognitivas para você também.
E aí a gente vai o quê? Entendendo que aquilo já se tornou disfuncional. Se a pessoa acredita que Deus vai abrir uma porta de emprego e ela não faz nenhum tipo de movimento, bom, então significa que ela está imputando a Deus, a alguém, a pessoa, a sorte, ao universo, uma responsabilidade que compete a ela, um movimento que ela precisa fazer. Então, nesse caso, a gente entra e faz o manejo. Agora, se ela está passando por um momento de enfrentamento, ela está fazendo o seu esforço, ela está buscando as coisas, ela está investindo tempo, conhecimento, recursos para ter uma vaga de emprego e está difícil por uma questão econômica, por uma questão pessoal, social, isso daí, né, e ela acreditar que Deus está no controle das coisas e que isso pode favorecer, bom, essa não seria uma crença disfuncional. Por quê? Porque não está representando no impacto. Pelo contrário, existem estudos científicos, né, que demonstram que a fé ela é muito importante para esse embasamento também emocional. Então, quando a pessoa tem fé, ela acredita automaticamente que aquele problema vai ser resolvido no futuro. Então, se ela tem uma perspectiva de futuro mais positiva, mais otimista, com certeza isso vai contribuir para a gestão das emoções e isso vai ser favorável também para o nosso manejo clínico em TCC. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Se ficou alguma dúvida, se você quiser deixar algum comentário aqui no canal, fique super à vontade. Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho feedbacks, quando eu tenho dúvidas, né, aqui nos comentários, porque isso vai ajudar a gente, né, a desenhar os caminhos aqui do canal e contribuir para que você tenha acesso a conteúdos cada vez mais relevantes também e que auxiliem aí nos seus atendimentos em TCC, ok? E se você ainda não se inscreveu, dê essa força, se inscreva aqui no canal para que mais PCs também possam ter acesso a esse conteúdo, ok? No mais, desejo muito sucesso para você, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!